Amantes da Palavra de Deus, bom dia! Quem vos fala é seu amigo, pastor Luciano. Nós estamos novamente aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Espero que você esteja bem, você e a sua família, neste período de pandemia, que todos da tua casa estejam bem. Queridos, eu quero que você leia comigo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 46, diz assim: Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Meus queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre cuidado com o preconceito. Preconceito é uma palavra que, se for dividida, pré-conceito. É você fazer um conceituar ou acabar classificando a fama de alguém de forma prévia, sem conhecimento. E nós sabemos que a má fama é um problema. E a cidade de Nazaré, lá na Galiléia, sofria este problema. E nós vamos ver então que Natanael, ele quando ouve falar de Cristo, ele questiona Filipe dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que quando Natanael disse isso, Filipe rapidamente chamou ele e disse assim: venha e veja, analise primeiro, faça uma análise, conheça para depois você fazer a sua conceituação. E Nazaré tinha esse conceito, porque Nazaré, o significado da cidade era cidade dos fracassados. Era uma cidade que ficava num vale fértil, bonito, mas não era cidade populosa e desejada pelos judeus. Esta cidade era um aglomerado de casinhas baixas e, na sua maioria, cavada nos morros da região. E, apesar de serem escuras, o tipo de construção de Nazaré fazia com que a cidade fosse uma cidade até fresca no verão e bem protegida no inverno. Mas mesmo assim, com as suas qualidades, Nazaré fica com uma fama por ser um lugar de pouso obrigatório das caravanas que vinham de Damasco ou de Jerusalém. E com isso, Nazaré, as pessoas iam se aproximando da cidade e todo mundo que passava por ali acabava ficando por ali, e aquela cidade ficou com essa má fama de uma cidade onde havia um aglomerado de pessoas. Mas, queridos, com isso, Nazaré, por estar localizado na Galiléia, era uma das regiões desprezadas pelos galileus, por ela ser habitada por pessoas pobres, camponeses sem estudo, por ser uma cidade onde era uma cidade de repouso. As raças, elas se proliferaram ali, os sírios, os fenícios, os gregos e alguns judeus. E Nazaré então ficou desprezado pelos judeus, porque os judeus eram classistas, eles eram preconceituosos e eles não valorizavam as pessoas de outros povos e nações. Mas interessante que Nazaré, ela acabou sendo uma cidade em que Deus resolveu marcar a história. Deus transformou e restaurou essa cidade. Por quê? Pois Nazaré foi aonde Deus escolheu a mãe de Jesus. O anjo desceu e falou com Maria em Nazaré. Foi em Nazaré que o anjo fala com Maria que ela seria mãe do Messias. Foi em Nazaré que Jesus viveu a grande parte da sua infância até os 30 anos, e quando ele começou o seu ministério. Também, queridos, foi em Nazaré que Jesus anunciou o cumprimento da profecia messiânica de Isaías a seu respeito. Ora, então, por que este preconceito contra Nazaré? Por ela ser pequena, ser um lugar de transeuntes, ser uma cidade dormitório, não ter a pompa das demais cidades? Mesmo sendo uma cidade desprezada, Deus a usou. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã.
Assim como Deus fez com Nazaré, Ele fará conosco. Deus resgatou a má fama de Nazaré, transformando Nazaré numa cidade importante, uma cidade onde cumpriu-se as escrituras e as profecias concernente à obra da salvação. A bela cidade, a bela história que Nazaré vai construir, ela fala com cada um de nós. Não importa o que fomos quando encontramos com Jesus, não importa se é boa ou má a fama que tínhamos, não importa o passado que nós tivemos, o que importa é a partir de Jesus entrar na nossa vida. Pode ser que o nosso pecado bata a nossa porta, pode ser que as acusações elas até venham à nossa consciência, mas Deus está olhando para você nesta manhã e dizendo: contra a sua má fama, contra o passado cruel, contra o pecado cometido, contra uma vida destruída, só existe um antídoto: o Espírito de Deus passar pela sua vida. E como Jesus passou por Nazaré e mudou a história desta cidade, Ele também passará pela tua vida e mudará a sua história. A função de Cristo é resgatar em nós as amarras do passado serem tiradas e Ele tirar de você os seus traumas, os seus dramas que foram vividos, fazer uma limpeza no seu coração e nos transformar, queridos, em um altar vivo onde habita o Deus Consolador. Cuidado com o preconceito. Não classifique as pessoas por aquilo que elas foram. Não classifique as pessoas por aquilo que elas passaram. Saiba que se Jesus estiver na vida delas, elas também serão como Nazaré, uma cidade restaurada e uma cidade mudada. Que Deus te abençoe nesse dia. Muito cuidado com o preconceito. Não faça prévios conceitos das pessoas sem antes conhecê-las, sem antes entender a história delas. Assim como Nazaré tem uma história de mudança, as pessoas também têm. Valorize as pessoas, não seja preconceituoso com cor, com raça, com religião, com o credo que eles creem. Saiba que Jesus é o único que pode mudar a história dessas vidas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de vitória, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. E lembre-se, antes de você conceituar, faça o que Filipe falou para Natanael: vem e vê. Venha e conheça primeiro, para depois fazer o seu conceito. Um bom dia, que Deus te abençoe. Dê um like aí no vídeo, aperte aí o sininho, vai lá no joinha. Faça os seus comentários, divulgue o canal para que outras pessoas possam se inscrever e juntos nós podermos degustar a preciosa palavra de Deus. Deus abençoe, um bom dia a todos, em nome de Jesus.